Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Falei do culto dos homens, nós temos na próxima quinta-feira. Quero agradecer também a turma de evangelismo. Nós tivemos um grupo de evangelismo que trabalhou sábado o dia inteiro, tivemos um treinamento pela manhã, dia 19 de março, teremos outro treinamento de evangelismo, foi uma bênção, né? A primeira turma aí, e eu tenho certeza que esse grupo só vai crescer, só vai se fortalecer cada vez mais, certo? Então, muito obrigado aí aos irmãos que estiveram na classe de evangelismo no sábado, ontem o dia inteiro. Queridos, eu quero, nessa noite, compartilhar uma palavra da parte do Senhor, que está em Lucas, né, no capítulo 5, versículo 8, que diz assim, olha, Lucas 5, verso 8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão, não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Que a palavra do Senhor fale conosco, né? A gente sempre precisa pedir isso a Deus, porque nós temos várias travas, barreiras no nosso coração que às vezes impede a palavra de chegar realmente. Mas eu queria pensar com você nessa história que é bastante conhecida de todos nós, que é a pesca maravilhosa, um pouco a respeito dos acontecimentos que se fizeram nesse dia. Porque nós sabemos que houve uma frustração muito grande de Pedro e da sua equipe de pesca, porque eles passaram a noite toda trabalhando, e pescador pesca à noite, né? Quem tem experiência de pesca, como o pastor Samuel, sabe que nunca se pesca de manhã, nem em ilhas em Ubatuba, para não correr o risco de morrer afogado. Mas Pedro era experiente, foi, né, para a sua pesca e voltou frustrado, dizendo o seguinte, não pegamos nada, vamos lavar a rede, vamos embora, vamos dormir, vamos descansar e tal. E Jesus entra no seu barco para poder ensinar as multidões que estavam ali na beira do lago. E quando Jesus termina de ensinar aquelas pessoas, de dar a sua aula, Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, pega o barco, avança com o barco, vamos avançar um pouco com o barco, porque você vai pescar. E Pedro, a princípio, diz, não é correto, não está certo. Nós fizemos isso, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. E aí resolve Pedro dizer o seguinte, mas se o Senhor está dizendo, se o Senhor, né, está falando isso, nós vamos fazer isso que o Senhor está dizendo, e fazem isso. E diz que quando eles jogam a rede, eles não podiam mais trazer a rede, de tanto que eles pescaram, de tanto que estava cheio o barco, teve que chamar os outros companheiros, dizendo, vem nos ajudar, porque o nosso barco não está dando conta. E aí Pedro se admira, se prostra diante de Deus e fala assim, poxa, isso é impossível. Isso é impossível de acontecer. Diz que ele, né, cria aquela admiração pelo fato que aconteceu e diz para o Senhor, se afasta de mim. Se afasta de mim porque eu sou um homem pecador. Não há em mim uma identificação contigo. Nós somos diferentes. E Jesus fala, não, Pedro, você não entendeu. Eu estou te chamando para algo maior do que isso.
Eu quero dizer para você que a partir de hoje, você não será mais pescador de peixes. A partir de hoje, você será pescador de homens. Eu vou fazer com que isso aconteça na sua vida. E diz que eles pegaram os barcos, arrastaram os barcos, trouxeram para a areia, abandonaram tudo, deixaram tudo para trás e o seguiram. Seguiram a Jesus. Eu queria pensar nessa noite, o que essa história tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Porque nós precisamos olhar para a palavra e refletir. Senhor, fala comigo, me ilumina, me mostra o que o Senhor pensa, a forma como o Senhor age, como o Senhor é. Sabe por quê, queridos? Nós temos as nossas pescas. Essa semana você viveu isso que Pedro viveu. Talvez alegrias, talvez frustrações, talvez lutas, que a gente não pode, não consegue, talvez nem mensurar aqui. Mas você teve o seu dia. Você teve o seu dia de trabalho, o seu dia de vida. E eu não sei como você entrou aqui essa noite, se você entrou feliz, porque tudo deu certo essa semana, se você entrou preocupado porque as coisas estão confusas, se você entrou muito triste porque as coisas não saíram do jeito que você gostaria que elas saíssem. Mas a grande verdade é que você está aqui. E o primeiro ponto que eu gostaria de abordar, para que a gente não saia daqui achando que nós não podemos, que nós não somos capazes, que não é possível, é justamente o que aconteceu com Pedro. A falta de fé que havia no coração de Pedro, de imaginar que ele podia ter um relacionamento com o Senhor. Você sabia que está cheio de gente assim dentro das igrejas? Está cheio de pessoas que não conseguem ter um relacionamento com Deus, que não conseguem ter um relacionamento com o Senhor, não é por causa de Deus, é por causa dela. O problema não era Jesus, o problema era Pedro. E quando Pedro olhava para tudo que Jesus era, para tudo que Jesus representava, para todas as coisas que Jesus trazia para a vida das pessoas, Pedro fala assim, não dá para mim. E talvez você está aqui nessa noite dizendo o seguinte, pastor, eu não consigo ter um relacionamento com Deus, eu não consigo me aproximar de Deus, o meu coração está sempre distante do Senhor. Talvez as pessoas nem saibam, talvez a família nem perceba, talvez os amigos achem que não, que você é muito íntimo, muito amigo de Jesus, mas lá no fundo, você olha e diz assim, não sou. Eu não consigo crer, eu não consigo me aproximar dele, eu até vejo o que ele faz na vida das pessoas, mas existe em mim uma resistência. Eu queria nessa noite, em nome de Jesus, orar ao Senhor, para que essa resistência que de repente ainda há no teu coração, caísse por terra. Por que eu estou te falando isso? Porque nós temos um Deus que está sedento para se relacionar conosco. Nós temos um Deus que está dizendo o seguinte, eu quero, não importa quem é você, eu quero me aproximar de você, eu quero me mostrar para você, eu quero ser para você tudo o que falta nesse mundo. Todas as deficiências que você encontra nesse mundo, eu sou o teu supridor, eu vou ser o teu provedor, eu vou ser o Deus Emanuel, eu vou estar na tua vida todos os dias, eu vou estar com você 24 horas por dia, todos os dias do ano, pelo resto da tua vida. É Ele que está dizendo. E muitas vezes a gente está resistindo. E eu queria que você pensasse nisso nessa noite.
Porque talvez você entrou aqui e você está resistindo a ter um relacionamento com Deus. Você está achando o seguinte, não, eu estou tocando a minha vida, estou fazendo as minhas coisas, eu conheço Jesus, Jesus é admirável, Jesus é incrível, Jesus é lindo. Mas eu não estou falando disso. Eu não estou falando de um conhecimento superficial. Eu não estou falando de um conhecimento que você tem apenas por saber que aquela pessoa existe. Eu estou falando de um relacionamento real, verdadeiro, de um Deus que está com você, que conhece você e que você conhece Ele. Não há dúvidas no teu coração, porque sabe qual é o pior problema de um relacionamento? É dúvida. A gente ter dúvida. Você tem um amigo, mas você tem dúvida se aquele cara é teu amigo. Teu relacionamento não é legal. Você tem um casamento, mas você tem dúvida se aquilo é um casamento. E às vezes a gente pega essas coisas e a gente transfere para Deus. E talvez você entrou aqui nessa noite com dúvida. Será mesmo? Será que Ele me ama? Será que Ele olha para mim e ao invés de apontar o dedo, Ele abre os braços e diz, filho, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Encosta aqui no Pai, vem aqui no meu peito, deita aqui, porque eu vou te abraçar forte. Eu vou suprir a tua necessidade, eu vou ser o teu pai, né? O pai que está ali dizendo o seguinte, o que você precisar, meu filho, eu estou aqui. Eu vou te exortar, eu vou te corrigir, eu não vou deixar que você entre por um caminho errado, eu estou vendo, eu estou acompanhando. Eu vou te abençoar nos teus negócios, eu vou fazer você prosperar, eu vou fazer você andar, eu vou fazer você crescer, porque não se trata de você, se trata de mim. É o meu testemunho que está em jogo, não é o teu. Você vai embora. Aliás, a dificuldade que a gente tem para entender que nós somos nessa terra peregrinos apenas. Que ninguém fica. Ninguém fica. Muitos resistem, mas não fica. E ele está dizendo, e depois que isso tudo aqui acabar? E depois que isso tudo passar? E depois que você não tiver mais o ânimo que você tem hoje? E depois que você não tiver mais as pessoas que você ama? E depois que você não tiver mais o vigor para os negócios como você tem hoje? E quando você não tiver mais saúde? E quando você não tiver mais vida? E quando tudo terminar? O que vai acontecer, meu filho? Eu quero estar com você. Então Jesus está dizendo isso para Pedro, e Pedro está dizendo para Jesus, não, afasta-te de mim, porque eu sou jovem, porque eu quero curtir minha vida, porque eu estou no meu melhor momento, porque eu estou no meu melhor momento na minha faculdade, eu estou no melhor momento no meu negócio, eu estou no melhor momento do meu relacionamento, e a gente resiste a Jesus. Isso é muito perigoso. Jesus está dizendo, tá, cara, e na hora que não tiver mais ministério? E na hora que você não tiver nem mais força de segurar esse microfone? E na hora que lhe faltar tudo? O que você vai ter? Hein, Pedro? O que você vai ter, Pedro? Não resiste. Não resista. Porque Pedro tenta resistir. E Jesus está dizendo para ele, mas eu tenho algo muito maior para a tua vida. E aqui tem outro problema, é o segundo. O primeiro é a resistência. O segundo problema é a gente acreditar na mudança e na transformação. O segundo problema é a gente sair da nossa zona de conforto. Olha para a vida de Pedro. O cara acabou de pescar, a maior pesca da sua vida. Se você for lá hoje no porto de Jerusalém, vai ter uma placa escrito, Pedro pegou a maior quantidade de peixe. Mentira, isso é coisa da minha cabeça. Mas é só para você entender o nível, né?
Porque senão você vai chegar numa viagem em Israel, mas eu quero saber onde está. Não, não tem, mas foi meu pastor que falou. Fica ruim. Mas Pedro bateu o recorde. Ele era o cara. Ecoou-se em toda a orla o seguinte: Pedro é o maior pescador de todos. Ele pescou de dia, lendas aconteceram, livros foram escritos, Pedro o pescador. Mas Jesus está dizendo para ele o seguinte: Pedro, beleza, mas eu quero subir teu nível. Eu quero que você avance um pouco mais. Eu quero que você cresça um pouco mais. Eu quero te fazer pescador de homens. E esse tem sido um entrave na vida de muitos crentes. De muita gente. Sabe o quê? O projeto que Deus tem para a tua vida é um projeto de crescimento espiritual. E a maioria dos crentes, eles crescem até a sua conversão e batismo. Maioria esmagadora. O cara estudou a Bíblia enquanto ele estava se preparando para batizar. Ele se dedicou às coisas de Deus enquanto ele, naquele primeiro momento que ele chegou. Depois ele relaxou completamente. Ele não evoluiu mais espiritualmente, ele não cresceu mais espiritualmente. Ele não tem absolutamente mais nada para contar, porque tudo que ele tem para contar ficou muito esquecido na poeira do passado da vida espiritual dele. Ele vive de no tempo que, quando era, quando se fazia isso. Não, o tempo é hoje, a expectativa é hoje. Não existe passado. E também não existe o futuro. O que acontece na nossa vida é apenas esse momento que nós estamos vivendo aqui. E Jesus está falando para Pedro: Pedro, vem, porque eu vou dar um up na tua vida espiritual, eu vou fazer de você uma pessoa diferente. Eu vou mudar a tua vida, eu vou transformar a tua vida. Eu vou colocar um testemunho na tua boca, eu vou mostrar para as pessoas, para a tua família, para os teus amigos, para Jerusalém, para o Jardim das Margaridas, para os Estados Unidos, para o mundo inteiro, para o planeta inteiro, o que eu posso fazer na vida de um homem simples. Geralmente a gente trava nesse estágio. E a gente não passa desse estágio. Por quê? Porque a gente se recusa a abandonar os nossos barcos. Existe uma recusa. A recusa é: eu não abro mão dos meus barcos. O barco talvez pode ser sonhos. Eu gosto sempre, quando eu penso nesse texto, de você deixar os seus barcos e seguir a Jesus. É quando você realmente toma uma decisão profunda no teu coração, que nada mais importa. E quer saber de uma coisa, queridos? Tudo está importando. Tudo está sendo mais importante do que uma vida relevante com Jesus. Tudo. Sucesso, fama, dinheiro, negócio, tudo. Conhecimento, tudo. Relacionamento. As pessoas estão trocando Jesus, ou estão deixando Jesus ir embora, por nada. Por nada de relevante. Por coisas momentâneas. O que Jesus está querendo dizer para Pedro é: Pedro, essa pesca é momentânea, filho. Isso aí é um acontecimento na tua vida, acabou. Eu estou indo, você vai ficar aí. Porque daqui para frente você tem que decidir: ou eu vou com Jesus, ou eu fico preso às minhas coisas.
Eu fico preso aos meus barcos, eu fico preso às minhas vontades, eu fico preso aos meus sonhos pessoais. E é até interessante porque hoje você ouve, pela boca de muitos líderes, até evangélicos, o seguinte, que você tem poucos que se importar com as coisas de Deus. Você tem que lutar pelas tuas coisas, como se isso fosse importante. Você tem que lutar, lute pelos seus sonhos. Aí eu fico perguntando assim, será que esse cara sabe o sonho que cada um tem ali? Porque se ele soubesse qual é meu sonho, ele ficaria meio assustado de falar isso. Ué. Eu tenho um sonho que, se eu correr atrás desse sonho, esse sonho me tira da minha família, esse sonho me tira da igreja, talvez esse sonho me tire até do Senhor. Por que não? Mas é um sonho. E é um sonho que eu vou te dizer uma coisa, hein? Falar igual Paulo. É um espinho na carne. Pode ficar calmo, que não é nada que você está... Mas é um sonho de fazer algo que, se eu fosse fazer, nada disso aqui existia. Minha mulher ia ficar em casa me esperando, dizendo, será que um dia ele volta? Será que ele vem? Eu ia dizer para ela, não vou não. Esse sonho foi plantado no meu coração. E vou dizer uma coisa, muito bem plantado. Muito bem plantado. E a raiz é mais profunda do que se pode imaginar, porque o que eu já cortei, e não adianta. E eu falo, Deus, não permita jamais que eu chegue perto de um negócio desse, que senão a coisa vai ficar difícil. Mas um dia eu tive que abrir mão desse sonho e dizer, não, eu vou, Senhor. E o Senhor disse, eu vou te fazer uma pessoa diferente. E tem uma coisa interessante que às vezes a gente não sabe. Existe um valor que você precisa deixar para trás. Sabe como é que isso chama? Sacrifício. É um sacrifício. E o sacrifício, ele é puxar o barco para a areia e abandoná-lo. É difícil. Pedro indo e pensando, nunca mais vou pilotar um barco, nunca mais vou jogar uma rede, nunca mais vou fazer uma pesca, nunca mais. Eu preciso entender que eu estou tomando uma direção diferente na minha vida. Eu estou assumindo uma direção diferente na minha vida. E Pedro deixa para trás um valor. Talvez um valor emocional grande, que ele precisa dizer o seguinte, eu tive que abrir mão desse sonho para eu seguir a Jesus. E esse sonho não é maior do que Jesus, nem melhor do que Jesus, mas pense em algo que de repente para a tua vida seria incrível e você tem que dizer assim, eu vou abrir mão disso aqui. E o grande problema que está acontecendo hoje, preste atenção, é que nós estamos com as nossas igrejas cheias de pessoas que nunca abandonaram os seus barcos. Nunca deixaram nada para trás e disseram, a partir de hoje, a minha vida vai ser diferente. A partir de hoje eu vou assumir uma postura. A partir de hoje eu vou tomar uma decisão. A partir de hoje eu vou servir ao Senhor. Ai, quanto isso vai me custar? O teu barco vai ficar na areia. E você vai ter que tomar uma decisão. Então a gente para na resistência do relacionamento com Ele.
A gente para no convite à mudança e à transformação, e a gente para no processo de crescimento que ele tem para a nossa vida, porque você acha que Pedro se torna o quê? A Bíblia fala que a sombra do cara vai curar, irmão. Você sabe o que é isso? A sombra do cara vai curar, ele vai passar pelas pessoas e as pessoas vão ser curadas. Ele vai dar uma ordem, o cara vai levantar, aleijado de nascença. Ele vai pregar uma mensagem onde mais de 4.000, 5.000 pessoas se converteram. Pedro vai fazer uma diferença estrondosa. A vida de Pedro não será mais a mesma, mas Pedro será o mesmo Pedro. É assim que é na nossa vida. Você vai ser a mesma pessoa, porém, o que o Espírito Santo vai fazer na tua vida vai mudar a história de muitas pessoas à tua volta. Mas para isso a gente precisa abandonar aquilo que nos prende. E às vezes são coisas tão bestas, são coisas tão bobas, são coisas tão simples. Às vezes são vontades pessoais. Mas o sacrifício está aí. Você quer ver? Mateus 19, 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, acompanha aqui no Data Show, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Por que Jesus está falando isso para o garoto? Porque Jesus está dizendo para ele assim: você é capaz? Você é capaz de abrir mão de tudo que você tem? Você é capaz de vender tudo que você tem, de vir e me seguir? E diz que aquele menino se ausenta triste. Sabe por quê? Não é porque ele não tinha capacidade de vender, é porque ele não queria. A questão não é vender ou deixar de vender, a questão é que aquilo tudo que ele tinha estava entulhando o coração dele. Cuidado. Cuidado, porque de repente você está com o teu coração tão cheio de bens adquiridos que você não tem lugar para Jesus. Talvez você está com o teu coração tão cheio de planos, tão cheio de projetos, que você não tem lugar para Jesus. E Jesus prova isso, dizendo que aquele garoto não tinha. Ele não tinha lugar para Deus. Será que tem lugar para Deus no teu coração nessa noite? Ao contrário de Eliseu, por exemplo. Eliseu está lá com seus carros, com seus bois, arando a terra, os carros arando a terra, uma grande propriedade. De repente passa Elias e joga o manto. Ele corre atrás do carro e diz o seguinte: eu posso despedir dos meus pais? Pode, vai lá, despede. Foi lá, se despediu dos pais, voltou, pegou todas as carroças, todos os carros, toda a frota que ele tinha, meteu fogo, matou todos os bois e disse assim: pronto, a partir de agora eu estou pronto para ir. Ou seja, nada disso aqui está no meu coração. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, querido. Sabe por quê? Porque Jesus não divide trono com ninguém. Jesus não divide trono com ninguém, não divide trono com qualquer outra coisa. O trono tem que ser dele. O lugar tem que ser dele. E nós insistimos e insistimos em colocar coisas no lugar. Seja projetos pessoais, seja o que for, nós insistimos. Então eu queria que nessa noite você fizesse uma reflexão, sabe por quê? Porque quando eu olho para o Evangelho hoje, a sensação que eu tenho é que Jesus é guia turístico. O guia turístico, ele guia o povo na terra ali, ó. Né? E guia turístico é uma benção. Você chega no lugar, o cara te mostra as coisas, te conta uma história, te ensina a respeito daquilo. Praia do Forte tem muitos.
te fala a respeito do local. Mas é tudo ali, tudo aqui. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, ó. Das poucas certezas que eu tenho no mundo, Jesus não é guia turístico. E Ele não está guiando um povo para ficar aqui nessa terra. Ele está guiando um povo para levar você para uma outra dimensão. A exemplo de Moisés, que tirou o povo da escravidão, Jesus está nos tirando da escravidão, dizendo o seguinte: eu vou guiar vocês até chegar no céu. Mas tem muita gente achando que o negócio é aqui. Que a vida é aqui. Que o bom da vida é aqui. Mas o bom da vida não é aqui. Sabe o que tem aqui? O que tinha no deserto. Há diversidade, é ou não é? Ou você vive num mundo diferente do meu? Mas tudo que nós vemos é a diversidade. São lutas, são batalhas que nós precisamos enfrentar todos os dias. Quantos mar vermelho Deus já teve que abrir na tua vida? Quantos momentos difíceis, de crise você passou, que Jesus te sustentou naquele deserto? Lembra do deserto? Aquele que você foi jogado sem querer, e que você achou que não ia dar conta, e que você achou que não ia conseguir, e o Senhor disse: eu estou contigo. E quando você necessitou de alguma coisa, e do mesmo jeito que Ele supriu a necessidade daquelas pessoas no deserto, Ele supriu as tuas necessidades, alimentando você, alimentando o teu caminhar. Quantos exércitos você teve que enfrentar? Inimigos que se levantaram e disseram: vou destruir você. Quantas coisas na tua vida já veio para te destruir? E você clamou a Deus, e Deus te deu vitória. Quantas coisas? Então não venha dizer que o negócio é aqui, porque o negócio não é aqui. Aqui é deserto, aqui é mar, aqui é Jordão, aqui é Filisteu, aqui é tudo que nós precisamos enfrentar para sair desse lugar, queridos. Mas tem gente achando que o negócio é aqui. Então não pensa isso, sabe por quê? Porque você vai ficar frustrado. Mas Pedro, ele conta essa história para a gente incrível. Que é o quê? Vale a pena. Vale a pena. Quando eu olho para Pedro, ele consola o meu coração dizendo: Robson, calma. Eu sei o que você queria. Eu sei que você ia ser talvez o cara mais feliz dessa terra. Mas ia ser só aqui. Não ia dar em nada. Vale a pena. Vale a pena quando a gente renuncia. E para a gente fechar, eu queria pensar nisso. O que você precisa renunciar para ter uma vida com Deus cheia do Espírito Santo? O que você precisa renunciar nessa noite e dizer: eu preciso renunciar a isso aqui? Interessante que a gente olha para Pedro e a gente sempre o identifica como pescador. Pedro não deixou de ser um pescador. Ele deixou de pescar. E é isso que acontece na vida da gente. A gente não deixa de ser um pecador. A gente para de pecar. E é isso que Jesus quer para a vida da gente. Que a gente tome uma decisão.
Eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça nessa noite. E se você precisa tomar uma decisão hoje, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus não te trouxe aqui à toa. Para de viver essa vida morna, essa vida sem graça que você está vivendo. Se você fizer uma avaliação aí de 1 minuto e perceber que todos os teus valores e todos os teus princípios e todos os teus bens estão aqui nessa terra, então eu queria te dizer uma coisa: você não tem nada, cara. Porque isso tudo acaba do dia para a noite, da manhã para a tarde. E aí absolutamente nada é nosso. Mas se você fizer uma avaliação e você entender que Jesus está em primeiro lugar na tua vida, e que não importa o que aconteça, Ele sempre vai prevalecer, Ele sempre vai estar em primeiro lugar. Ele é o teu bem maior, Ele é o teu valor maior. Amém. Mas se você entrou aqui hoje, você precisa dizer: pastor, eu quero mudar. Eu preciso deixar um barco aqui hoje e seguir a Cristo. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso tomar decisões. Eu preciso mudar os valores. Eu preciso tomar jeito. Eu preciso assumir compromisso. Eu preciso fazer a coisa certa. Eu preciso parar de viver na periferia. Eu preciso parar de viver na marginal. Eu quero ir para perto de Ti. Eu quero estar perto de Ti. Eu queria convidar você para orar comigo essa noite. Quantos Pedros estão aqui nessa noite e poderiam dizer: o meu coração está aberto para Jesus? Você está aí? Levanta uma das suas mãos que eu quero orar com você. Glória a Deus pela sua vida. Se há alguma resistência, vai pedindo para tirar, tira. Talvez você teve uma pesca frustrada, está desanimado, não acredita mais, e Jesus está dizendo: vem cá. Talvez você está decepcionado, talvez você está triste, talvez você está desacreditado, como Pedro estava. Mas essa noite você quer dizer: Deus, me faz acreditar outra vez. Me faz acreditar de novo. Talvez você está aqui e precisa dizer: Senhor, eu preciso deixar alguma coisa que está me prendendo, que está me impedindo, que não deixa eu avançar, que não deixa eu continuar, que está segurando o meu pé. Preciso deixar. Queria orar com você nessa noite. E queria convidar você que saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Já tem tanto tempo que a gente não faz isso, né? E essas coisas não podem vencer, gente. A gente tem que dizer: eu estou consagrando a minha vida ao Senhor. Eu estou colocando a minha vida nos pés do Senhor. Eu estou dizendo para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Você está aí, vem cá que eu quero orar pela tua vida. Pode vir. Se você está na galeria, o Espírito Santo falou contigo, você está sentindo o desejo de orar? Está sentindo o desejo de colocar a tua vida nos pés do Senhor? Vem cá. Pode vir. Talvez você está vivendo uma vida que você está dizendo assim: eu gostaria que fosse diferente. Eu quero assumir compromisso, eu quero fazer a diferença, eu quero que Deus use a minha vida. Vem cá. Talvez você está sem igreja, talvez você está distante do Senhor, talvez você está longe, não está conseguindo. E nessa noite você pode dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor. Eu quero que o Senhor
transforme a minha vida. Eu quero que o Senhor mude a minha vida. Eu quero estar nas tuas mãos, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Mas alguém gostaria de orar? Rapidamente. Não aceita viver uma vida morna, não aceita viver uma vida sem graça, uma vida sem brilho, uma vida que não tem relevância, que está estacionada, às vezes uma vida espiritual estacionada. Talvez você está lembrando, como Deus me usava, como Deus... Meu irmão, minha irmã, isso passou. O negócio é hoje, o negócio é daqui para frente, o negócio é agora. Talvez você já conquistou tudo que você tinha que conquistar. Tá, e agora? O que vai acontecer? Nada. É só isso. Mas essa noite você pode dizer, não, eu quero que isso tudo tenha um valor espiritual. E eu quero que o Senhor use a minha vida. Pode vir. Eu sei que às vezes a gente resiste. Talvez Pedro resistiu. E disse, olha, Senhor, eu não consigo deixar meus barcos. Foi muito trabalho, foi muita luta. E o Senhor disse, cara, eu quero mudar você de nível, irmão. Eu quero mudar você de nível, minha irmã. Até quando você vai ser café com leite na obra de Deus? Até quando você vai ser um espectador das coisas que estão acontecendo? Até o momento que você dizer, Deus, a minha vida não tem mais nenhum sentido, se não estiver nas tuas mãos. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite. Obrigado pela tua palavra. Que não haja resistência no nosso coração, Deus, de achar que não podemos nos relacionar contigo. Talvez, olhando para as nossas vidas, reconhecemos que nós não aceitaríamos. Mas o Senhor está dizendo, sim, eu quero. Como o Senhor disse para Pedro, vem Pedro, o Senhor está dizendo para cada um de nós aqui nessa noite, vem. Mas para isso você tem que estar disposto sim, a entender que a vida não é só barco de pesca, que a vida é muito mais do que isso, e que esse tempo que nós temos aqui é precioso demais para ser desperdiçado. E quanto desperdício, Pai. Quantas pessoas ungidas, abençoadas, quantas pessoas, ó Deus, que podem ser instrumento nas Tuas mãos, estão resistindo. Nessa noite nós oramos, para que essa resistência caia, para que o Senhor possa ser somente tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos, e como mesmo o Senhor disse, as outras coisas vos serão acrescentadas. Pode ficar tranquilo. Pode deixar o barco, Pedro, porque tudo que você precisar você vai ter, e muito mais do que você pode pensar e imaginar, porque eu vou ser tudo que você precisa. Nós te louvamos nessa noite, Pai, te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus, amém. Vamos ficar todos de pé.